para você que tem um plano de atualizar o teu carro, de repente está sofrendo com a sua ECU original ou algum problema na sua injeção eletrônica original, esse vídeo aqui vai ser bem legal para você acompanhar como que a gente estudou, como que a gente entendeu esse projeto para começar uma instalação do Fiotec. Então fica aí que o vídeo é bem legal. É isso aí. Bem, pessoal, a gente está aqui do lado desse belo exemplar de BMW da década de 90 e a ideia principal é dividir com vocês a experiência do Cris em relação à utilização de uma ECU programável Fiotec num projeto como esse, onde tudo tem que conversar bem, né, Cris? Sim. Não deixar a luz do painel acesa, o carro funcionar, todos os itens necessários para o bom funcionamento, o carro ter, né, a base do projeto é uma boa instalação. Então, para que o tuner consiga fazer um acerto, ele precisa ter uma ótima instalação elétrica da ECU programável que vai receber aqui. Cris, fala um pouquinho mais para a galera desse projeto aqui. É isso aí, ainda mais esse tipo de carro, né, que ele tem que funcionar muito bem, por conta de já é um carro da década de 90 e já tem uma eletrônica muito sofisticada, É, né, perto muito dos carros que recurso, né? tinham aqui no Brasil. E a gente, a princípio, estudou bem essa parte de instalação da injeção eletrônica original para poder chegar a instalar um equipamento Fiotec aí e suprir todos os recursos e deixar melhor ainda do que era original, né? Pessoal, quando ele falou estudou bem, é exatamente estudou bem. Sim. Ó, aqui nós estamos com todos os diagramas elétricos do carro. O Cris está levantando todo o pinout da Sim. central. Ele está descobrindo, né, cada item de acionamento, o que compõe esse projeto. Esse carro tem algumas particularidades, né, Cris, que a gente estava olhando, que são muito interessantes para um carro de 1992. Exatamente. Ele tem um sistema de dual plano, a gente até fez um vídeo separado sobre isso, onde ele tem uma borboleta que vai dividir a plana em duas partes. Ela é controlada pelo módulo, pela ECU original, em um determinado faixa de RPM, onde ele diminui o tamanho da plano para cada condição de RPM. Exatamente. E a gente vai fazer isso funcionar pela Fiotec. Exatamente Nas como mesmas original. condições e, de repente, no dinamômetro, como é programável, a gente pode até, quem for fazer o tuner do carro, vai antecipar ou retardar aí esse acionamento, né? Cris, uma outra coisa que eu achei interessante nesse carro, né? Ele tem algumas coisas assim. É um carro que tem aqui, nós estamos falando de um distribuidor, tu não vai mais Sim. usar o distribuidor, tu Não, vai modernizar o chicote, ou seja, Exato. tem coisas que tu vai deixar mais atual, vai botar bobinas individuais, Exatamente. e aí tu adaptou um sensor de fase Isso. no distribuidor. O que a gente fez aqui, nesse caso, né, se nós fôssemos manter o distribuidor em uma bobina só, a gente tinha uma bobina aqui que mandava ali pelo pino central do distribuidor, passava pelo rotor, pela tampa para vir para as velas. Muitos itens para dar Muitos problema num carro itens. antigo, né? E umidade, de repente trinca a tampa, desgaste do rotor. Isso é uma das coisas que a gente não quer, porque a gente quer deixar algo que o nosso cliente não venha ter problema no futuro. Não Entende? esquecendo que esse carro mesmo, tendo distribuidor, ele tem uma roda fônica 60-2 aqui, né? Exatamente. Então ele já tinha isso, não precisou adaptar, né? Exatamente. Aí a gente estudou esse sensor que tinha ali a referência do sexto cilindro. A gente até cogitou em usar ele, mas não daria mais certo, porque como a gente está eliminando os cabos de vela, colocando bobina por cilindro, e aí o que a gente fez? A gente removeu essa tampa, cortou o eixo ali da onde faria a distribuição pelo rotor, fizemos um ponto de leitura da fase, agora a gente tem um sensor de fase convencional, Hall, que vai ser ligado ali na FT, e também a gente está alterando a ligação dos injetores, que a central alimentava os 3 injetores pares em um pino só, e o outro pino alimentava os 3 injetores ímpares. Agora a gente vai fazer a ligação dele sequencial, porque se amanhã depois eu quiser fazer um checklist, ou o tuner que achar melhor ligar o sistema de injeção sequencial, testar isso, que eu acredito que vai ficar melhor ou não, tem que ser testado, mas pelo menos na parte de instalação não tem que mexer mais em nada, entendeu? Olha que interessante, tá? Esse carro, é lógico, como ele tem distribuidor, ele tinha um sistema de ignição sequencial. Sim. A injeção, como é que ele fazia para ser sequencial? Ele tinha, por exemplo, cilindro 1 e 6, ele está em ponto morto superior.
Ele, para detectar se o cilindro 1 estava em combustão ou estava em cruzamento de válvula, ele tinha uma pinça amperimétrica no cabo do cilindro 6, que detectava O campo o magnético. campo magnético através lá da, né, a regra da mão direita, né, detectava o campo magnético no cilindro 6 quando estava disparando. Então ele sabia, ó, se está disparando o cilindro 6, esse aqui ele está em cruzamento de válvula. Se ele não está disparando, esse aqui está em combustão. Que legal, né? Tu Era vê, por década ali de que ele 90. fazia a detecção e de saber a ordem aí do cilindro no momento certo. Verdade. Outra coisa que a gente enxergou aqui, ele tem o compressor do ar-condicionado, né, que a gente levantou o pinout, e acima do compressor do ar-condicionado ele tem uma bomba. Exatamente. O Cris passou assim uma hora pesquisando part number, olhando e tentando entender. Quando ele descobriu o que é uma bomba de ar que os motores nesta época utilizavam para diminuir o HC na partida, porque não tinha catalisador. Que, na verdade, é algo que nós não vamos usar, né? Mas a gente fez questão de entender, até porque se o cliente nos perguntar ou o preparador nos perguntar, a gente tem propriedade para falar, bom, isso não tem necessidade de usar, a gente sabe o que é e a gente não tem por que ligar isso mais, entendeu? Deixa eu Então a retificar. gente mapeou Exato. Deixa eu todos os retificar. sensores Tinha atuadores do catalisador, carro. só que ele para diminuir emissões de HC antes do aquecimento do catalisador, né? Só Exatamente, para é por retificar. isso que tinha essa bomba. Tem essa bomba. Então, olha só que legal, né? Nós estamos com um carro onde ele busca... Uma das coisas que a gente... Até a primeira coisa que a gente conversou, né? Eu e o Cris, como é que a gente vai um carro com essa... Pô, quem tem um carro desse nível, a gente sabe do valor, né? Não só financeiro, mas o valor Sim. de... Estimado, estimado né? de um carro como esse. O cara quer sentar, virar a chave e andar, né? Exatamente. E aí o que acontece? Hoje, a nossa gasolina Podium, ela tem 25%, que seria a aplicação desse carro, 25% de etanol. Aí o que acontece? Bomba de combustível, eu tenho que fazer um retrofit, eu tenho que fazer um retrofit dos injetores, eu tenho que... E como é que eu vou reprogramar uma ECU original para receber, né, esse combustível? Essa alteração. Essa alteração vai Sim. ficar pobre. Então, a ECU programável, ela serve como uma luva. Primeiro, se der um problema em qualquer item aqui, um dos problemas desse tipo de carro aqui é o sensor MAF, né? Sim. Então, quanto custa um sensor MAF? Talvez custe toda a eletrônica Feltec, né? Em termos Fora de o custo. tempo de espera, de chegar, importação, etc. né? E aí a gente tem uma eletrônica nacional, com garantia. Se der qualquer problema aí por um mau uso, se queimar uma saída, manda para nós, a gente repara. Sim. Eu consigo qualificar de acordo com o combustível. Imagina que daqui a pouco ele quer usar gasolina comum, já passa para 30% de etanol. Então eu tenho aí a possibilidade de customizar o mapa acerto para um carro, e aí fica um carro utilizável, né, Cris? E da forma que chegou esse carro aqui, o funcionamento dele estava muito ruim. Então, acredito que vai ser uma virada bem legal, vai ser bacana ver esse carro funcionando da maneira correta. Legal. Então, você que trabalha com carro clássico, olha a oportunidade que você tem utilizando uma injeção programável nesse carro. Ele não precisa ficar visível, ficar escondido. Esse é o plano, esse é o plano. Ficar escondido, né, para não perder essa originalidade. Ele vai manter alguns itens de originalidade justamente porque o carro é um carro, né, que deste nível tem que ter esses itens, mas eu tenho ainda toda a liberdade de programação e deixar o carro perfeito para o uso do cliente. Nós estamos falando aqui que aqui é uma BMW, pode ser uma Mercedes, pode ser uma Porsche, pode ser um Camaro, pode ser um Mustang. Quantos carros, né, podem aplicar uma eletrônica programável como solução para tornar o carro e voltar o carro à vida, né? Exatamente. Sendo bem instalada, bem planejado, vai salvar o cliente, vai salvar o carro em alguns casos. Cris, na tua experiência, quais seriam as etapas? Quem vai começar a fazer esse tipo de trabalho, quais seriam as etapas que o pessoal tem que cuidar, né? Em termos de levantar material, levantar pinout, qual seria a sequência de trabalho que tu recomendaria para um profissional que vai fazer esse tipo de trabalho? O primeiro passo é ter o diagrama elétrico confiável desse carro, do carro que você está mexendo. Que não é algo simples, né? Não é algo simples. Hoje a gente ainda tem a internet, que tem muita informação, mas tem que confrontar. Bom, será que esse pino aqui realmente é desse sensor? Então, tem que bater o pino um a um, não adianta já chegar ligando, cortando fio. E ele não fala da boca para fora, ele está fazendo isso tudo aqui, eu acompanhei todo o trabalho. Vocês vão olhar aí no plano de fundo, ele fazendo esse trabalho aqui, cada pino ele está batendo em relação ao módulo original para levantar realmente o funcionamento. Né, a gente tem que entender todo
o contexto, todo o carro, para depois começar a fazer a instalação. Esse carro, por exemplo, nós vimos algumas particularidades no próprio chicote. É um chicote que, para a época, é um chicote com materiais bons, bolt de acabamento, fios de qualidade, porém nós não vamos mais usar esse chicote. Chicote de motor vai A gente descartar. descobriu que a gente tem uma mistura de negativos, de terra, negativo de sensor misturado com o terra do bloco do motor. Então a gente vai remover o chicote, vai fazer um chicote todo novo para ter uma confiabilidade maior, né? E descobrir como que funciona cada sensor e cada atuador. Então eu tenho que medir a resistência, eu tenho que saber como funciona o nosso TPS, a bobina de ignição a gente já sabe que a gente precisa de um módulo externo, um módulo de ignição externo. Então a gente entende tudo, faz o planejamento para depois começar a executar o chicote. Isso é muito importante, tá, pessoal? Planejamento. Quanto mais tempo a gente gasta ou aplica no planejamento, mais rápido é o processo de É execução. porque muitas vezes a gente acaba sendo ansioso e já quer vir instalar, já quer funcionar, mas aí acaba que você estraga material, você perde tempo. Aqui, realmente, a gente tem um tempo que a gente está fazendo levantamento de tudo isso aqui, mas o que vai nos poupar depois na construção, instalação de chicote algo que não é necessário quando você já chega fazendo tudo de uma vez. Que bacana. Obrigado, Cris, por dividir essa tua experiência com a gente. Você que gosta desse tipo de conteúdo, compartilha com aquele teu amigo que também é gearhead, que também tem um brinquedo na garagem e não está sendo utilizado porque não está Sim. conseguindo usar porque tem algum problema, né, de eletrônica. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo, que assim que possível a gente responde para você. É isso aí, pessoal.